Boa noite, minhas irmãs. Novamente, mais um estudo, né, para a glória de Deus. E eu peguei a graça novamente para falar de Diná, né? Primeiro vamos orar, né? Senhor, nosso amado Deus, querido Pai, obrigado, Senhor Deus, porque nós estamos aqui, Senhor, na Tua presença para Te glorificar, Te louvar. Nós estamos aqui, Senhor, para Te pedir que o Senhor permaneça conosco. Abra o nosso coração, Senhor, para ouvir a Tua palavra, para que o Senhor possa colocar em nosso coração o Seu entendimento, Deus, para que a gente possa, Senhor Deus, conhecer essa mulher, essa adolescente, ó Pai, com essa tragédia tão grande que teve na vida de Jacó. Senhor, eu te peço que o Senhor me use, ó Pai, ilumine a minha voz, que eu fale apenas aquilo que o Senhor desejar. Que o Senhor cresça, ó Pai, e eu diminua. Que o Senhor apareça, ó Pai, e que eu seja apenas um instrumento nas suas mãos. Me use, Senhor Deus, e que a minha língua só profetize aquilo que o Senhor deseja, ó Pai. Me conceda, ó Pai, o dom da palavra. E eu te entrego, Senhor, a minha vida em Tuas mãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Amém. Hoje a gente vai falar de Diná. Diná é uma filha de Jacó, a única filha dele. E, pelo que muitos acham que é uma história pequena, apenas um capítulo na Bíblia que vai falar sobre ela. Mas Deus me mostrou muita coisa nesse estudo. E é uma história triste, como várias outras mulheres, a gente já viu até aqui. E a Diná também é uma história muito triste, E o título desse estudo, eu coloquei Silêncio que gera vingança, Diná e o silêncio de Jacó. Porque o que eu mais vi nesse estudo foi o silêncio do pai dentro de uma tragédia que aconteceu. E eu quero que vocês pensem muito bem em tudo que eu disser e pensem no silêncio de Jacó. Que isso poderia ter mudado, às vezes não teria acontecido se a atitude dele fosse outra, tá? Então, a história de Diná está lá em Gênesis 34, tá? Como está sendo de praxe, eu vou disponibilizar no grupo o estudo e a aula por causa do tempo, senão a gente não consegue finalizar, tá? Mas como a história pouca, eu vou tentar ler alguns versículos para a gente conseguir direcionar, tá? Primeiro, a gente vai falar sobre o contexto familiar e cultural de Diná, tá? Então, Diná está em Gênesis 34, e eu quero introduzir primeiro a partir de Gênesis 33, versículo 18, quando Jacó chega em Siquém. Quando Jacó ele sai da casa de Labão, ele sai, como na última aula a gente falou sobre as esposas, a gente viu que ele sai fugido lá da casa de Labão e ele vai agora, por ordem do Senhor, ele vai agora encontrar o seu irmão Esaú, Então, ele volta e aqui já se passou todo o encontro dele lá com o irmão. E agora ele desce para Siquém. Aí a gente pode ler Gênesis 33, 18. Fala o seguinte: voltando de Padã Arã, Jacó chegou são e salvo à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, e armou a sua tenda junto à cidade. A parte do campo onde tinha armado a sua tenda, ele a comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro, e levantou ali um altar e lhe deu o nome de Deus, o Deus de Israel. Só que eu quero que vocês entendam o seguinte: quando Jacó ele desce para Siquém, ele não pediu permissão ao Senhor. Ele não pediu orientação para ele ficar ali em Siquém. Então, ele não tinha a ordem do Senhor para ficar ali. Ele chegou, hospedou ali, comprou a terra, mas sem a permissão de Deus. Ele não pediu orientação para esse momento, tá? Então,
vamos falar então um pouco do contexto cultural aí de Diná. Quem foi Diná? Diná foi a filha de Jacó e Lia. Para quem lembra, a Lia foi a esposa quem Jacó não amava. Jacó amava a Raquel, mas a Lia ele apenas casou, porque foi passado para trás pelo pai dela. Então, ele era apaixonado por Raquel, mas ele casou com Lia, e a Diná era filha da Lia, tá? Então, ela era mencionado na Bíblia, ela era a única filha de Jacó, tá? Entre os outros 12 filhos dele, que formaram a tribo, de Israel. A Diná cresceu em um lar marcado por tensões e influência de 4 mulheres diferentes. Porque a gente tinha Lia, Raquel e as concubinas. Então, Raquel, ela vivia ali num contexto de 4 mulheres diferentes, tá? E a sua vida estava repleta de complexidade. Imagina, gente, viver numa casa com muitos filhos, cada um de uma mãe, um contexto familiar meio conturbado, A gente imagina que ali tinha brigas entre as 2 mulheres, Raquel e Lia. Então, ela vivia naquele contexto ali. A única mulher vivendo ali com 4 mulheres e aquele monte de irmãos, tá? Após sair de casa, após o Jacó sair da casa de Labão e retornar para Canaã, Jacó falhou em se estabelecer em Siquém, uma cidade não israelita, sem buscar a orientação de Deus. Então, ele se hospedou ali sem buscar a direção do Senhor. Dessa vez, ele não perguntou assim: Senhor, eu tenho que ficar aqui? É aqui que o Senhor me quer? Ele não teve essa preocupação de perguntar a Deus se era para ficar ali. Então, este cenário ali, como que era Siquém? Não era uma terra que cultuava um único Deus, era uma terra pagã, que cultuava vários deuses. As mulheres lá, provavelmente, era uma cidade que as mulheres tinham outra cultura, uma cultura diferente do que a Diná estava ali acostumada. A Diná estava ali acostumada numa cultura de pai, mãe, irmãos, aquela anda para cá, anda para lá, porque era nômades, e o Jacó vai e para numa cidade totalmente diferente, A Diná, quando a gente vai ver na história, quando ela vai visitar as mulheres da terra ali, ela estava numa situação de vulnerabilidade, Quando ela decidiu para conhecer as filhas da terra, que a Bíblia cita, ela vai por curiosidade. Ela vai por curiosidade visitar aquela terra, conhecer como que aquelas mulheres viviam, E aí a gente tem a história que a gente vai ver agora da violação do rei, do filho do rei ali. Mas esse é o contexto familiar de Diná. Única filha, 12 irmãos, 12 ainda não, porque ainda não tinha Benjamim, e o pai, 4 mulheres. Um contexto familiar meio diferente do que a gente vê hoje. Então, esse era o contexto dela. Então, Diná era uma menina, uma adolescente, que ela estava vivendo um contexto familiar bem diferente da terra onde agora ela ia viver. Tá? Pode passar, por favor. Agora, o primeiro, isso. A gente vai ver agora o sistema patriarcal que era dominante ali. As mulheres do Antigo Oriente eram subordinadas a um sistema patriarcal estrito, onde as decisões eram controladas por homens, sejam pais, irmãos ou maridos. Essa hierarquia limitava severamente a autonomia feminina. O que quer dizer isso? Naquele contexto onde Diná vivia, ela era subordinada ao pai, ao sistema patriarcal. O pai ali era uma figura que tudo que ele falava, ponto final.
né? Era uma figura que era controlada pelo pai e pelos irmãos também, né? Porque os irmãos, juntamente com o pai ali, eles tinham autoridade em cima das mulheres. Então, era o sistema dominante ali da época. Então, ela vivia, né? A Bíblia cita apenas ela de mulher. Então, ela vivia ali no meio daqueles homens, num sistema patriarcal muito rígido, né? Então, naquela época, ela tinha que obedecer severamente tanto o pai quanto os irmãos, porque eles eram os homens ali, né? Eles tinham a última palavra. Então, a gente pode ver que a Diná, ela tinha que obedecer muitos homens, né? Juntamente com o pai, né? Então, eu vejo Diná como uma menina, né? Imagina uma adolescente com 11 irmãos, um pai tendo que obedecer todos. Essa era Diná, né? Então, eu estou explicando isso para a gente entender também um pouco do lado dela, tá? Então, ela vivia nesse sistema patriarcal, tá? De dominância masculina ali, tá? Pode passar, por favor. O valor social relacionado à maternidade. Naquela época, como que acontecia? O que estava por trás do social das mulheres? A gente vê a gravidez como ela tinha a posição de criadora. Ela tinha a posição de criar. O valor social das mulheres estava intrinsecamente ligado à capacidade de dar à luz a filhos, e filhos homens, né? Então, ela tinha, a mulher naquela época, ela era criada para gerar filhos, e era gerada para casar com o marido, gerar filhos, e a virgindade era altamente valorizada. Não que hoje não é para ser, né? Mas naquela época a virgindade, além dela ser muito valorizada, ela era mostrada, né? Depois que a mulher casava, o pano sujo do sangue, né? Através daquela relação sexual, ela é colocada nas janelas para todo mundo ver que aquela mulher era virgem. Então, aquilo ali era um contexto social muito pesado para as mulheres. Então, assim, a mulher casava, ela tinha... gente, agora você imagina, tem mulher que não sangra na primeira relação. Imagina como que ficava uma situação dessa. Acontece da primeira relação sexual não haver sangramento. Imagina se acontecesse uma coisa dessa. A mulher poderia ser até devolvida. Então, a mulher, ela tinha a relação sexual, o paninho branquinho era colocado lá na janela para todo mundo ver que ela era virgem. Então, esse era o contexto de Diná ali, né? E ela, se não tivesse o paninho ali, o que ia acontecer? Ela era desonrada, ela era devolvida para o pai, e assim, ela era totalmente desprezada. Aquela mulher, às vezes, nem casar mais não ia, porque não houve o sangramento na primeira relação. Então, esse contexto ali, a mulher, ela era vista como... ela só ia procriar, né? Procriar e cuidar dos filhos, do marido, da casa. Esse era o contexto social daquela época, tá? O próximo, a cultura, né? Quando, como eu disse para vocês, Jacó ficou ali em Siquém e a Diná vivia nesse contexto que eu estava relatando para vocês. Esse contexto é onde Diná vivia. Esse contexto desse patriarcado, esse contexto da virgindade, de casamento apenas para procriação, esse era o contexto de Diná. Agora, a Diná está numa terra diferente, culturas diferentes, né? Agora, Siquém era uma cidade totalmente diferente do convívio ali de Diná.
As mulheres ali viviam mais deixadas do que Diná estava acostumada, né? Elas tinham ali, não tinham um sistema patriarcado igual a Diná tinha, elas não tinham que casar e procriar, elas não precisavam demonstrar ali o símbolo da virgindade. A cidade onde Diná estava era totalmente ao contrário. Gente, Diná era uma adolescente. Assustada? Não acontece em todas, não, viu? Então, Diná, ela estava ali, gente, naquele contexto de Siquém. Eu imagino que a Diná estava, assim, curiosa para saber o que acontecia naquela cidade. Imagina uma adolescente mudando de cidade, ela quer conhecer o que está acontecendo, ué. Uma cidade nova, gente diferente. Ela queria conhecer aquela cidade e ver o que estava acontecendo, né? E ela vê um desafio ali de normas culturais. Ela tinha uma cultura e ela ia visitar uma outra cultura. Ela, ao sair sozinha, né, no contexto, a gente vai ver que quando ela sai sozinha para visitar as mulheres e ver como as mulheres se comportavam, ela desafiou as normas sociais de sua época. Por quê? Uma mulher sair sozinha naquela época já era muito estranho. Agora, sair sozinha para visitar uma outra cidade, ela estava, eu imagino que estava muito fora da caixinha dela ali. Ela não poderia ter feito isso, ainda mais sozinha, né? Quando ela vai visitar a cidade, ela se coloca numa posição vulnerável, sozinha, numa cidade diferente. A mesma coisa, a gente numa cidade pequenininha que a gente sai para conhecer São Paulo, Rio de Janeiro, de noite sozinho. Né? Uma cidade grande que a gente não conhece, sozinha, lá no centro, sozinha. Na curiosidade. Né? A gente fica vulnerável. Quando acontece essa violação que a gente vai ver, a gente vê um conflito ali de cultura. Um conflito ali que Diná, ela ficou no meio de duas culturas totalmente diferentes. Então, esse desafio, que a Diná sofreu, a gente traz para o nosso mundo hoje através dos desafios que a gente sofre. E os desafios que a gente vai sofrer. E a gente tem que tomar cuidado com as nossas curiosidades. A gente vai ver para frente que essa curiosidade de Diná atrapalhou muito aí, né? Agora, nós vamos ver a história, né, triste e sofrida de Diná. A narrativa começa em Gênesis 34, que depois todo mundo vai ler em casa, né, Diná e os Sequemitas. Vou dar só um resumo aqui, que a Diná, eu quero que vocês, vou frisar bem, que a Diná é filha de Lia, que é a esposa que não era amada. Não era a esposa de Jacó. Não era a esposa amada de Jacó, Raquel. Tá? Então, a narrativa de Diná, encontrada em Gênesis 34, ela destaca a vulnerabilidade das mulheres no contexto patriarcal e traz à tona questões profundas sobre a violência, honra e omissão. Este relato sobre a violência, sobre essa trágica, né, violência, não apenas ilustra as consequências da falta de proteção e a fragilidade da honra feminina, mas também expõe o silêncio e a inação dos homens ao redor, refletindo uma crítica à dinâmica familiar. Então, vamos começar aqui. Eu vou ler um primeiro versículo para dar uma introdução. Gênesis 34, 1, começa a história de Diná assim, olha. Ora, Diná, a filha que Lia teve com Jacó, saiu para ver as filhas da terra. Lembrando que o contexto dela não era o mesmo de Siquém, ela teve a curiosidade de sair para visitar a cidade de Siquém. E ela teve a curiosidade de
e foi sozinha. Ela foi visitar a terra e fala que ela foi ver as filhas da terra. Quando a gente vê isso, a gente pensa assim, gente, aparentemente é uma atitude que ela teve simples, normal, de curiosidade, principalmente uma curiosidade de uma menina adolescente. Só que essa curiosidade vai ter implicações seríssimas no contexto cultural daquela época. Para os comentaristas bíblicos, isso indicava uma aproximação com os costumes cananeus, que poderia representar um risco à identidade religiosa e moral do povo de Deus. Vários comentaristas bíblicos, eles veem essa atitude de Diná como ela querendo se aproximar dos costumes cananeus, porque os cananitas não temiam o Senhor, né? Eles cultuavam outros deuses, tinha igual eu falei com vocês, tinha outra cultura, né? E alguns comentaristas falam que a Diná queria uma aproximação daqueles costumes. Eles não veem como uma curiosidade apenas ir conhecer. Eles veem a Diná como uma pessoa que está querendo ir e viver os costumes. Matthew Henry é um comentarista, ele fala que Diná, talvez movida pela curiosidade juvenil, acabou se expondo a uma sociedade pagã e corrompida. Em vez de buscar comunhão com a família, ela foi se misturar com uma cultura que não conhecia os padrões de Deus. Então, ele achava que ela, o Matthew Henry, achava que ela estava indo para se misturar ali aquele contexto cananeu ali. Tá? Ele achava que ela estava indo não apenas por curiosidade, estava indo querendo viver mesmo o contexto daquela época. Tá? Então, agora a Diná saiu para ver as mulheres, né, ver os costumes ali. Agora, em Gênesis 34, 2, a gente começa a história mais horripilante, né? Quem a viu foi Siquém, filho de Eveu, Amor, que era príncipe daquela terra. Tomando-a, ele teve relações com ela e assim a humilhou. Quando muitos comentaristas falam o seguinte, que ela foi vista, né? Ela foi notada. Essa palavra, quando a gente vê na Bíblia que ela foi vista, ela foi percebida. Né? Alguém notou ela ali. E essa pessoa quem foi? Foi o príncipe de Siquém. Agora, vocês imaginam, o príncipe poderia ter qualquer mulher que ele queria. Qualquer uma. E ele notou Diná. Né? A mulher ali uma adolescente que estava ali apenas para conhecer as mulheres daquela terra. Provavelmente aquelas mulheres se vestiam muito bonita, cheia de joias, e ela não, e ela uma adolescente simples, ela queria conhecer, né, a beleza daquela mulher, só que ao invés dela ver as mulheres, ela foi vista. Aí está o problema, né? Ao invés dela ver, ela foi avistada. Então, quando ela foi vista pelo príncipe, o texto diz que ele a tomou e deitou com ela e humilhou. Muitos estudiosos, né, como a Bíblia mesmo fala, que trata de uma violação sexual, foi mesmo um estupro. Né, o príncipe estuprou ela. E depois, na linguagem hebraica, permite entender que depois do ato, ele se afeiçoou a ela. Quando tem uma história na Bíblia, né, que relata, aqui
Siquém, que é o príncipe, teve relação com ela e depois ele se afeiçoou a ela. Tem uma história na Bíblia que eu imagino que todo mundo saiba. O filho de Davi estuprou a irmã, mas ele teve ódio dela. Ele via ela como uma mulher asquerosa. E aqui não, Siquém se afeiçoou a ela. Engraçado, né? Uma história, um estupro vira agora uma afeição. E quando foi na história de Davi, um estupro virou uma condenação. São duas histórias diferentes, contextos diferentes, mas todas duas são um ato horripilante. São atos que não têm perdão. Né? O ato de estupro, ele é imperdoável. Né? Agora, ele estuprou ela, né? Ele se afeiçoou a ela depois do estupro, e agora no versículo seguinte, fala o seguinte: Siquém se apegou a Diná, filha de Jacó, amou a jovem e lhe falou ao coração. Agora, nesse contexto aqui, ele apaixonou por ela. Tentou consolá-la e pediu seu pai que tomasse ela por esposa. Isso mostra que, segundo a cultura da época, casar com a moça era forma de reparar o crime. Ele achava que se ele casasse com ela, estava tudo bem. Estuprou ela, beleza, vou casar. Mas não é assim que funciona, né, gente? Mas do ponto de vista moral e espiritual, a desonra ali já estava feita. Se quem achava, estuprou, vou lá e vou casar, beleza. O casamento agora, o que vai acontecer? O casamento agora vai cobrir toda a mancha dele. Pode passar para frente, por favor? Pode mais um? Isso. Não, continua no outro, Bela. Só aumenta isso. Pode deixar assim. Então, agora a desonra já estava feita, né? Então, se quem achou que se casasse ali, beleza, já estava tudo resolvido. Só que não foi assim que aconteceu. Agora eu quero que vocês prestem bastante atenção no próximo relato, que está em Gênesis 34, 5, 7. Vamos ler o que aconteceu agora. Imagina, então vamos lá, pincelando. Ela saiu para ver as mulheres da terra, foi vista pelo príncipe, o príncipe agarrou ela lá, estuprou ela, consolou ela depois ainda, e ainda apaixonou por ela, e ainda falou que ia casar. Agora vamos ver a reação de Jacó e seus filhos. Gênesis 34, 5, 7. Vamos ler. Quando Jacó ficou sabendo que Diná, sua filha, havia sido desonrada por Siquém, os seus filhos estavam no campo com o gado, por isso calou-se e esperou até que eles voltassem. Então, Amor, o pai de Siquém, saiu para falar com Jacó. Quando os filhos de Jacó vieram do campo e ouviram o que havia acontecido, indignaram-se e ficaram muito irados, pois Siquém havia praticado uma afronta em Israel, violentando a filha de Jacó, que era algo que não se devia fazer. Então tá. Agora, o pai dele foi lá pedir a Diná em casamento. O que aconteceu? Jacó estava lá. Gente, Jacó era o pai da Diná. Pai. Eu imagino, gente, eu me coloco numa situação dessa. Se fosse comigo, o meu pai ia atrás, mas ia. Nossa, ia mesmo.
Então, assim, eu vejo que ia dar uma guerra mesmo. E eu vejo agora que o contexto, Jacó ficou ali sem reação nenhuma e ficou calado. Calou numa situação que, se a gente escuta, como que a gente cala dentro de uma situação dessa? Aí, gente, imagina, chega os irmãos e vê e ouve o que aconteceu. Eles devem ter pensado, já passou pela cabeça deles tudo que eles deveriam fazer, né? Tudo que deveria ser feito. E o Jacó em silêncio. Imagina, está lá, cri, cri, cri. O Jacó caladinho lá, pensando, sem reação nenhuma. Esse problema, esse silêncio de Jacó numa hora errada, não foi bom. Não foi. Porque esse silêncio todo vai causar uma tragédia. Um pai em silêncio é um pai ausente. Um pai que não vê o que está acontecendo, não se posiciona com o que está acontecendo com o seu filho, é um pai ausente e um pai que está sujeito a acontecer uma tragédia na família porque ele não se impôs. E o Jacó ficou calado. E o pai dele foi lá e falou assim, não, vamos resolver o que aconteceu. Meu filho, ele abusou da Diná, ele fez uma coisa que não deveria ser feita. Vamos consertar essa situação, dar ela em casamento para o meu filho. E agora nós vamos, deu em casamento e vamos, né, esquecer, resolver tudo. Essa foi a proposta lá. E o Jacó não falou nem que sim e nem que não. Estava esperando os filhos dele chegarem. Jacó estava mais preocupado com as consequências políticas que aquilo ia acarretar para ele. Porque, para alguns, foi estratégia Jacó ficar em silêncio. Para alguns comentaristas, eles falam que foi uma estratégia de Jacó ficar em silêncio. Outros falam que foi uma covardia ele ficar em silêncio. Como pai, a gente espera que ele defenda a sua filha. Defendesse a honra dela, defendesse ali, prontasse, rodasse ali a baiana ali, né? Mas não. Ele parece mais preocupado com as consequências políticas que aquilo ali poderia acarretar. E ele aceitou e não quis falar? Mas aí a gente vê a parte política, né? A parte política. Ele não foi honesto em ficar em silêncio. Porque se ele aceitasse, imagina só, ele fizesse todo o problema, né, virar uma balaia ali. Imagina que naquela época a Diná não poderia casar com mais ninguém. Mais ninguém. Porque ela foi desonrada, homem nenhum ia querer casar com ela de novo. Casar com ela, né? De novo não, né? Casar com ela. Então Jacó fica em silêncio. Pode ser que às vezes ele no coração dele pensou assim, vou deixar casar, que vai resolver o problema ali e vai ficar bom para mim e para ele. Que agora ela não vai poder casar com mais ninguém, vai casar com ele e vão ficar resolvidos. Ou covardia mesmo. Sabe por quê, gente? Imagina, a Diná era filha de quem? Lia. Imagina se a Diná fosse filha de Raquel, a mulher amada. Eu acho que a história ia ser diferente. Mas a Diná, era filha da mulher que ele não amava. Não amava. Pode ser que ele tenha sido negligente mesmo por causa disso.
Porque quando a gente vai ver a história dos filhos da Raquel, Jacó está presente ali. Quando José ficticiamente morre, Jacó sofre, mas ele sofre que parecendo que ele morreu. Ele morreu naquele momento. E assim, a gente vê aqui que ele amava mais um filho, mais um filho do que o outro, né? Então, dá a entender que por causa da esposa que não amava, né? A gente não sabe. Mas os filhos chegaram e ouviram o que o rei propôs. Especialmente Simeão e Levi. Simeão e Levi, eles eram filhos da mesma mãe, né? Eles eram filhos da mesma mãe. Eles eram filhos da mesma mãe. Então, eles eram irmãos de Diná com a Lia, né? A mãe deles era a Lia. Agora, os irmãos, ao invés do pai ficar profundamente indignado, quem ficou foram os irmãos. E o texto diz que eles ficaram irados com a loucura que tinha acontecido. Agora, foi inaceitável para eles o que aconteceu. Inaceitável. O que aconteceu com a irmã deles. Agora, a gente vai ver agora que a gente viu que o Jacó não falou nada, né? Jacó não falou nada, os irmãos chegaram. E agora a gente vai ler aqui, olha, o 8, né? 34:8. Mas Amor falou com eles, né? Amor, o rei lá, falou com os irmãos. Meu filho Siquém está profundamente apaixonado pela filha de vocês. Peço que ela lhe seja dada por esposa. Tornem-se nossos parentes, deem as filhas de vocês para nós, e vocês tomem as nossas filhas. Vocês habitarão em nosso meio, a terra estará ao seu dispor. Morem nela, negociem e adquiram propriedades. E o próprio Siquém disse ao pai e aos irmãos de Diná: que eu obtenha este favor diante de vocês e lhes darei o que me pedirem. Aumentem em muito o dote de casamento e as dádivas, e darei o que me pedirem. Dei-me, porém, a moça por esposa. Agora ele está querendo comprar a Diná, né? Depois do ato feito, agora ele quer pôr pano quente e ainda comprar ela. Ai, gente, é muito difícil, né? A gente pensar nessa realidade que era. Isso era uma realidade entre o contexto ali de venda, né? De dote. E para vocês entenderem que a curiosidade, é uma curiosidade, tá? Eu gosto muito de ouvir a arqueologia do Rodrigo Silva. Já falei aqui, né? O pastor falou que eu posso ouvir ele como arqueólogo, não como pregador. E numa dessas palestras dele, ele falou o seguinte, ele estava falando sobre, acho que não era com Diná, não. Eu ouço ele tanto que eu até perdi quem que era. Ele falou que teve uma moça lá de Israel que virou e falou assim: nossa, mas as brasileiras não recebem, o pai delas não recebem nada para casar com elas? Acham um absurdo nós aqui não termos dote. Acham um absurdo nós aqui casar de graça. E ele falou assim, que aqui para a gente a cultura é essa, mas a cultura ela é assim, porque para os pais, os filhos, é uma herança que, por exemplo, aqui, os meus filhos vivem na minha casa, vivem bem, e tem, né, come, dorme, veste. E o dote é para mostrar que eles vão ter condição de dar a mesma coisa que elas têm em casa. Então, isso é o dote. E elas acham impressionante a gente casar sem ter dote nenhum. Então, naquela época, né, acontece ainda hoje, né, lá no Oriente, que
as mulheres ainda são, né, eles pagam ainda, né, para casar com elas. Então, nesse contexto aqui, agora, além dos panos quentes, ele está comprando a Diná, né? E agora os irmãos planejaram, gente. Os irmãos agora, eles planejam. Olha para você ver. 13. Então os filhos de Jacó, por haver Siquém desonrado Diná, irmã deles, responderam com astúcia a Siquém e a seu pai Amor, e lhe disseram. Eles já estavam esquematizando o que ia acontecer. Não podemos fazer isso, dar a nossa irmã um homem que ainda não foi circuncidado, porque isso seria uma vergonha para nós. Até aí, tudo bem. Realmente não era certo eles darem a Diná para uma pessoa que não era circuncidado, não era ali do meio ali, né? Não cultuava o único Deus, não tinha aliança ali. Realmente, ali, esse contexto aqui está certo, né? Ali está certo ainda. Eles estavam ali a ser vendida, já foi desonrada, mas agora estavam querendo tirar mais uma vergonha para eles, né, de casar com um pagão ali. Sob uma única condição, permitiremos que vocês se tornem como nós, circuncidando todos os do sexo masculino. Então lhes daremos as nossas filhas, tomaremos para nós as filhas de vocês, habitaremos no meio de vocês e seremos um só povo. Se, porém, não ouvirem e não quiserem ser circuncidados, tomaremos a nossa filha e iremos embora. Tais palavras agradaram Amor e Siquém. O jovem não tardou em fazer o que foi solicitado, porque amava a filha de Jacó e era mais honrado de toda a casa de seu pai. Assim, Amor e Siquém, seu filho, vieram ao portão da sua cidade e falaram aos homens da cidade. Esses homens são pacíficos em relação a nós. Portanto, deixe que morem na terra e negociem nela. A terra é bastante espaçosa para contê-los. Vamos tomar as filhas deles por esposa e dar também as nossas filhas a eles. Gente, foi tudo planejado. Tudo planejado. Até então estava aí, eles tinham que ser circuncidado. O que é a circuncisão? É a retirada do prepúcio. É a operação de fimose hoje, né? É a retirada do prepúcio. Só que hoje se faz com um filho pequeno, né, bebezinho, às vezes até ali na faixa de uns 12 anos, que a criança se recupera bem. E aqui está sendo feito em adultos. Imagina, gente, homem que não pode nem gripar, vai fazer uma operação sem nada, assim, sem anestesia, né? Eles não podem nem gripar, que eles morrem. Imagina nessa situação. E para a retirada do prepúcio naquela época ali, o terceiro dia já era o dia pior, porque já era o dia que provavelmente estava um pouco inflamado, às vezes já tinha algumas infecções, o homem já estava quase morrendo ali, já estava quase passando, né, daquela para melhor ali. E eles pensaram assim, é a hora, né, para a gente entrar em combate ali e honrar a nossa irmã. E eles aceitaram, numa boa ali, né, eles devem ter ido igual, né, calmando ali, vamos fazer isso, né, não dói, rapidinho vocês estão bons, né? E eles aceitaram, na boa, né? Ainda falaram ainda que eles eram pacíficos ainda. Essa pacificidade ali não deu muito certo, né? Porque agora a vingança do Simeão e do Levi, a vingança deles 3 dias após essa circuncisão, um momento de maior vulnerabilidade. Aí vamos ler aqui 25 a 29. No terceiro dia, quando os homens sentiam mais forte a dor, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, pegaram cada um a sua espada
entraram inesperadamente na cidade e mataram todos os homens. Lembrando, gente, que nessa época aqui não tinha ainda, provavelmente, não tinha, né? Provavelmente não tinha nascido o último filho de Raquel, Benjamim. Passa para mim, na planilha, tem uma. Passa para frente, por favor. Mas está para trás? Isso. Aí, olha, eu coloquei a título de curiosidade também, que eu gosto bem dessa genealogia. Os 12 filhos estão aí. Rúben, filho de Lia, que era o primeiro. Gente, naquela época, o que aconteceu, esse ataque, olha a idade dos filhos. 21, 22, o mais novo ali era o Zebulon, que tinha entre 12 e 14 anos. Benjamim e José provavelmente não participou da tragédia. Tá? Quem participou da tragédia foi ali de Zebulon para cima. Mas olha a idade para vocês verem. Entre 12 e 14 anos, ali o mais velho, Rúben, 21, 22 anos. Eram adolescentes, jovens, para a gente hoje, crianças. Eles que entraram ali e mataram todos os homens. Se eles fizeram isso, então, E olha a idade, gente. Agora, imagina, eles mataram todo mundo e ainda passaram em cima dos corpos ainda, gente. A tragédia foi gigantesca, mataram todos os homens, todos. E vocês, quando a gente lê, a Diná ainda estava no castelo. A Diná já estava no castelo. Então, eles mataram e levaram ela embora. Agora, gente, vocês viram eu falar, ler, em algum momento, vocês ouviram a voz de Diná em algum momento? Tudo aconteceu com ela. E horas nenhuma, a gente não vê nem uma palavra dela no texto. Nada. Para vocês entenderem o que era uma mulher naquela época. O contexto ali dela. Eu fico imaginando ela ali no castelo, vendo tudo o que estava acontecendo e pensando: meu Deus, e agora? Não posso casar com ninguém. Uma tragédia aconteceu. E agora o que vai acontecer comigo? O que vai acontecer? O que eles fazem? Pega todas as mulheres ali e leva para casa. Leva lá pro arraial deles ali. As tendas. Agora vocês imaginam a cara do Jacó, a hora que aparece esse tanto de gente lá. E eles vão ter que explicar para o Jacó o que eles fizeram. E o que Jacó ficou com medo? Deles matarem eles. Deles matarem eles ali. Gente, imagina se aquele povo daquela região ali tentasse matar Jacó. Jacó o povo ali era pequeno. E a hora que aconteceu isso, Jacó ficou com medo. Agora o Jacó se posiciona. Agora ficou com medo. Devia ter falado alguma coisa, era antes de acontecer a bobagem. Mas vocês lembram que eu falei lá no início que Jacó estava ali sem a permissão de Deus? Só que Deus, ele é tão misericordioso que ele pega a família de Jacó e tira ela dali. Mesmo sem pedir permissão, Jacó estava ali e Deus pega ele e retira dali. Com tudo, foi todo mundo embora. Nossa, eu acho que pudesse, eu tinha matado esse. É muito triste, né? Volta para mim no silêncio de Jacó. Então, o Jacó, ao tomar conhecimento, né, ele ficou calado, aconteceu a tragédia toda.
A preocupação política, a indignação dos irmãos, a gente falou, a proposta do casamento, a vingança, os atos de circuncisão, mais um. A ausência da voz de Diná. Pode passar, por favor, Bela. Esse. Eu quero falar do silêncio da protagonista da história. A protagonista, Diná, ficou em silêncio. Gente, tristeza. Você não ouve a Diná perguntando ela o que ela queria, qual que era a posição dela. Tudo aconteceu foi com ela, ela foi estuprada, agora pedida em casamento, agora vendida, agora mata o futuro esposo e ela em silêncio. Diná, apesar de ser a protagonista da história, permanece em silêncio, simbolizando a ausência de poder das mulheres na sociedade patriarcal. Elas não tinham voz, nada. A decisão imposta, a dor dela foi ignorada. As decisões sobre a vida dela são tomadas por homens ao seu redor, destacando a falta de autonomia feminina. Gente, hoje nós vivemos num contexto totalmente diferente daquela época. Hoje a gente tem voz, hoje a gente consegue opinar, hoje a gente consegue palpitar, falar que não, né? Hoje a gente consegue, no nosso meio ali, dar um direcionamento para a nossa vida. Mas nesse contexto de Diná, não. E a Diná, a Jana me fez uma pergunta. Por que Deus, né, permitiu essa matança? Para mim, Deus permitiu por causa da desobediência de Jacó. Para mim, tá? Desobediência de Jacó em ficar ali em Siquém, uma terra idólatra, não pediu permissão ao Senhor, Deus permitiu que acontecesse isso para ele ver, mais uma vez, que a vida dele está nas mãos do Senhor, que nada acontece sem a permissão dele. E ele viu que Deus tirou ele dali, que senão ia morrer todo mundo. Só que a gente sabe que a promessa de Deus não era essa para ele. Né? É uma atitude que ele teve ali. Tudo acontece pela soberania do Senhor. Mas nós temos que arcar com com as nossas falhas, com as nossas decisões. A vulnerabilidade feminina. O episódio, né, de Diná revela a fragilidade da posição da mulher, cujas experiências e sofrimento muitas vezes não são reconhecidos ou validados. Então, nessa época, gente, as mulheres eram tão vulneráveis que o que acontecia era uma situação comum ali. Elas não tinham vez. E eu quero mostrar para vocês agora lições importantes dessa história. Pode passar mais um, por favor. Mais um. A lição. O que eu quero que, nessa lição aí? A primeira dela. Cuidado com o sair para ver. Meninas, adolescentes, cuidado com a curiosidade. A curiosidade é natural, né? Mas a prudência é essencial. Ser prudente ao sair para ver. Quando a gente tem curiosidade. Nós já passamos por essa fase da adolescência e a curiosidade é o problema maior. Mas presta atenção ao se expor a ambientes que podem comprometer nossos valores. Não só, gente, os adolescentes, nós, mulheres casadas, cuidado ao sair para ver as mulheres da terra.
Cuidado para ver o que está acontecendo do lado de fora do nosso contexto. A curiosidade, a mentira tem perna curta, a curiosidade também tem os seus problemas. Esteja atento às companhias. Esteja atento ao lugar que você está. Preste atenção se esse lugar é seguro para a sua integridade. Preste atenção. Imagina, a Diná saiu para ver e foi vista. Cuidado, para você não ser vista por quem não precisa ver você. Você tem que ser vista pelo seu marido na sua casa. Você tem que ser vista no seu contexto familiar ali. Porque quando você sai para ver, você está se expondo para alguém te ver. E quando a gente é vista, os problemas acontecem. Outra lição é o perigo da acomodação espiritual. Ela pode nos desviar do plano de Deus e expor a nossa família a riscos. É fundamental buscar a direção divina em todas as nossas decisões. Não seja igual Jacó. Pergunte a Deus: Senhor, eu posso ficar aqui? Senhor, eu posso fazer isso? É difícil às vezes a gente entender os propósitos de Deus. É difícil. Vai acontecer às vezes o nosso coração é enganoso. Vai acontecer às vezes não, Deus está falando isso comigo. Você faz, Senhor, eu entendi errado. Não era isso que o Senhor queria que eu fizesse. Vamos voltar, vamos corrigir e vamos não ficar acomodado. Vamos ter um pouco de pensar mesmo, Senhor, está em tuas mãos. Faz o que o Senhor bem entender. Então, assim, gente, a gente não pode ser igual Tomé, precisa ver para crer. Eu penso que naquela época, na época de Jesus, muita gente viu e não creu. E a gente hoje não vê, a gente vê os milagres acontecendo, mas a gente não vê aqueles milagres ali que eles viram frequentemente, mesmo assim eles não creram. Então a gente precisa confiar no que a gente não vê, mas confiar no Senhor. Não vamos ser igual Jacó. O próximo, a fragilidade da honra e a importância da proteção. A história da Diná ressalta o valor da proteção e da dignidade, especialmente para as mais vulneráveis. Quando eu coloco aqui os mais vulneráveis, os nossos filhos não vão ser omissos. Gente, esse mundo de hoje, a gente não pode ser omisso em nada. Se o seu filho chegou para você e falou alguma coisa com você, procura saber o que aconteceu. Procura saber, vai atrás. Alguma coisa tem. Não seja omisso. Porque o filho tem que ter confiança nos pais. Tem que chegar e conversar com a gente. Então, quando a gente cria um filho, a gente tem que mostrar para eles que a confiança que eles têm que ter na gente, eles não podem ter confiança em amigo. Os amigos primeiros são os pais. Eu tive um problema na minha casa, que aconteceu um problema lá na escola e o Eduardo virou para mim e falou comigo assim: mamãe, eu não queria te preocupar. Virei para ele e falei assim: meu filho, eu sou sua mãe, a minha obrigação é preocupar com você. Você tem que me contar. Aí ele: mas eu não queria te deixar preocupada, eu queria resolver sozinho. Falei assim: mas você viu que não resolveu? Você tem o pai e a mãe para ajudar você a resolver seus problemas. Então, a obrigação é da gente. Então,
Vamos ficar mais atentos. Hoje a gente, igual eu trabalho na escola, a gente está vendo muito suicídio em crianças e adolescentes. A gente tem que prestar muita atenção nos sinais que os nossos filhos estão dando. Não vamos ser omissos. Jacó omitiu numa tragédia que a gente pensa assim, nossa, mas se acontecer isso em casa, eu não vou ficar omisso. Eu vou rodar a giraia mesmo e vou matar um. Mas se você está sendo omisso naquela situação ali que está acontecendo com seu filho ali na escola, ali com um amigo, uma briguinha, você está sendo omisso? A gente vê o contexto de Jacó aqui, a gente pensa assim, não, eu vou ser diferente. Nesse episódio aqui, você pode até ser diferente. Mas e no pequenininho que está lá na sua casa? Você está sendo diferente? Gente, o filho tem que ter voz em casa. Não para mandar, mas para opinar. Você tem que conversar com o filho de vocês. Vai tomar uma decisão, igual o pastor sempre fala, comunique o filho. Comunique. Não é pedir permissão, é comunicar. Às vezes você vai estar fazendo alguma coisa na sua casa que vai não é prejudicar, vai movimentar a vida dele toda. Ele precisa de saber. Comunique para ele, olha, nós vamos fazer isso, mas seu pai vai fazer isso. Não é pedir permissão, é comunicar. Quem manda em casa é pai e mãe, mas eles têm que ter voz em falar. Às vezes, por exemplo, mudança de quarto, aonde vai ficar a cama? Isso você pode escolher. Porque está dentro do contexto ali dele, familiar, é onde ele vai dormir. Eu lá em casa, eu tenho mania de mudar todo lugar. Entendi? Uai, mamãe, hoje a cama está assim? Ah, desse jeito eu não quero, não, vou mudar de lugar. Então, assim, são coisas que eles podem opinar. Mas, por exemplo, vamos comprar uma casa nova. Você vai comunicar, olha, estamos pensando em comprar uma casa nova, tal. Não é perguntar, é dar a eles a opção de ter voz dentro de casa. Às vezes, gente, filho dá conselho para pai e mãe. Às vezes dá. Não, é muito interessante até mesmo em pequenas coisas. Pequenas coisas. Porque, por exemplo, vamos trocar de carro. Nós vamos vender o carro, pensando em comprar outro e tal. É aquela conversa, sabe? Conversa familiar. Sabe por quê, gente? A gente está criando o filho da gente para casar. Para ter uma família. Gente, na escola eu trabalho em contexto familiar de tudo quanto é jeito. Tudo. E assim, eu falo que hoje, tem hora que eu falo assim, eu não tenho muito tato na língua, não. Tem hora que eu vejo um menino, meu Deus, o menino eu chego para a supervisora e falo assim, deixa eu contar você uma coisa. Esse menino tem mãe ou é filho de chocadeira? Porque hoje, gente, é complicado. Numa sala de 40 alunos, 3 tem pai e mãe. O resto vive com a avó, vive com a tia, um dia está com um dia está com o outro, um dia está com duas, um tem 2 mães, o outro tem 2 pais, e você não sabe quem que chama. É esse contexto familiar de hoje. E assim, eu vejo, eu tenho 2 filhos adolescentes, uma idade complicada, e eu estou criando eles para eles terem uma família e cuidar da família igual eles foram cuidados. E eu morro de medo no que está aí fora, que está sendo
que está sendo, que a família que está ensinando as meninas que podem ser para eles casarem. É difícil, não é? É orar e pedir a Deus que encaminhe uma moça boa. Porque a gente não pode omitir eles, né? A gente tem que deixar eles opinarem. O próximo é o impacto devastador do silêncio e da omissão. Foi o que a gente falou aqui. O silêncio diante da injustiça pode ser tão prejudicial quanto a ação que causa dor. Precisamos agir e defender as injustiçadas. Nós precisamos ter voz. Nós precisamos saber o nosso lugar. Nós precisamos saber a posição que a gente tem. Cuidado com os posicionamentos que está tendo hoje. Não vou entrar em detalhes, porque está sendo gravado, mas não vou entrar em detalhes. Mas a mulher, ela tem que saber o lugar dela. E tem que saber que ela tem voz. Mas ela tem que saber que ela é mulher. Uma mulher bíblica, uma mulher virtuosa, que ela também tem voz dentro de casa, mas que o marido é a cabeça da casa. Nesse contexto, a gente vê que as mulheres, elas tinham, quando Jesus veio, ela começou a ter vez, né? Ela começou a ter vez, e isso vem até hoje, né? Nós temos vez. Hoje a gente trabalha, hoje a gente é dona, a gente é empresária, a gente é dona de casa, a gente cuida dos filhos. Só que a gente também é mulher, né? A gente está em casa, a gente tem um marido para cuidar, a gente tem um marido para ser o cabeça da casa, né? A gente tem em quem apoiar, né, quando a gente precisa. Então, hoje a gente consegue viver uma vida sem ter essas opressões que a gente tinha. E hoje, eu falo que eu brigava com a mulher do Provérbios 31 todo dia. Eu lia e falei assim, não tem condição, não. Fechava, não vou ler, não. Não consigo. Essa mulher virtuosa que está aqui, ela não existe. Não tem condição. Ah, não, mas a delega. Eu, irmão, vou delegar para quem? Ela tinha servas, eu não tenho. Vou delegar para quem? Mas quando a gente vai entender o que é a mulher virtuosa, eu vou ser virtuosa dentro do meu contexto, lá na minha casa. Eu não tenho ninguém para delegar, mas eu vou ser virtuosa dentro daquilo que eu consigo. Eu trabalho fora, eu tenho filho, eu tenho marido, então eu vou ser virtuosa ali no meu contexto. Então hoje, eu com a mulher virtuosa, a gente está ali no amor e ali no amor. O amor e o ódio ali já passou. Mas a gente tem que entender do contexto, a gente tem que ter voz, a gente tem voz dentro de casa. E essa vingança agora, uma solução destrutiva, se a gente cria os filhos sem ter voz, a gente pode estar criando filhos que vão querer vingança. E a vingança, ela gera vingança e ela continua gerando um histórico de
de vingança ali para a família inteira. Quantas famílias destruídas por vingança, por problemas familiares, por passar maldição hereditária. Não. É problemas que não foram resolvidos lá no primeiro contexto de briga familiar que teve. E essa briga ela vem perpetuando até hoje. Por quê? Problema de omissão, de vingança. Ninguém entende que isso, uma vingança gera outra vingança. Até mesmo nos códigos de Hammurabi, na antiguidade, era assim, olha, era olho por olho, dente por dente. Matou meu irmão, eu mato o seu. Pronto, acabou. Era assim que era. Hoje não, hoje eu mato um, aí o outro mata o outro e fica aquela vingança perpetuamente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse problema. E agora, o que eu mais quero que a gente pense, que é a voz da vítima muitas vezes silenciadas. Voltando, à história de Diná, nos desafia a dar voz aos que foram silenciados. É essencial apoiar e ouvir as vítimas de violência e de injustiça. Nós temos, sim, que ouvir. A gente tem que parar e ouvir. Muita coisa está acontecendo ao nosso redor. Muitas mulheres, muitas pessoas que precisam falar e a gente ouvir e tomar uma atitude. Às vezes, lá no seu espaço, Gra, vai chegar uma mulher que precisa de falar, de contar. E você não pode ser omissa, você tem que ouvir e não deixar ela ficar em silêncio. Ouvir e conversar com ela, orientar ela, não deixar ela ficar em silêncio. Nosso mundo hoje, gente, está muito difícil. Muito difícil. Muita coisa acontecendo ao nosso redor. Muita coisa. E a gente tem que tomar muito cuidado para que a gente não seja igual Jacó em ficar omisso. Não seja. A gente passou um pouquinho do tempo, mas só na conclusão, a história de Diná era um lembrete sombrio das consequências da falta de vigilância espiritual, da omissão e da busca da justiça, por justiça, através de meios violentos. Ela nos convida a refletir sobre o nosso papel como pais, filhos e membros de uma comunidade de fé, e a busca da sabedoria divina para viver de forma justa e compassiva. Sempre colocar a nossa vida nas mãos de Deus. Nunca omitir, nunca ser omisso e sempre ouvir. Às vezes, a gente vai precisar de falar menos e ouvir mais. Às vezes, a gente vai precisar de ouvir, às vezes, 1 hora uma pessoa falando. 1 hora. Ela vai falar. Você pede assim, Senhor, me dê o dom de ouvir. Que a gente que fala demais, a gente fica doido para falar. Mas, às vezes, a pessoa precisa ouvir. A gente precisa ouvir. E a gente, quando a gente tem, eu tenho que amadurecer muito isso em mim ainda, o dom do ouvir, porque como a gente é muito agitada, a gente quer falar, a gente quer dar conselho, a gente não deixa a pessoa ouvir, a gente tem que pedir a Deus que dê a gente o dom de ouvir. Pensar assim, Senhor, eu vou conversar com aquela amiga ali, e ela conversa, e eu sei que ela está precisando de falar. Trava minha boca e abre meus ouvidos para que eu possa apenas ouvir. Depois que você vê que ela precisa, que você pode falar, você pode orientar, faça. Se não, apenas ouve. Leve isso para a casa de vocês, para os filhos de vocês, para os maridos, porque a gente tem dia também que tem que ouvir os nossos maridos com as reclamações dele. Às vezes tem hora que você está ali cochilando, ele está falando. Aí você vê para ele, bem, é isso mesmo. Vão dormir agora, boa noite, já esclareceu, você não tem nada que falar com ele, mas ele falou, ele se sentiu bem. E ele vai te ouvir a hora que você chegar a precisar de falar. Nossa, aconteceu isso que eu preciso de falar.
fala ali, porque o falar, às vezes, ajuda muito a não ter vingança. Então, a gente tem que pensar muito bem. Então, é isso que eu queria trazer para vocês sobre Diná. Um contexto que muita gente acha que não teve muito problema, né? Mas é um problema que a gente traz para a gente não ter problemas em casa, né? A gente tentar não ser como Jacó, a gente não silenciar, né? E a gente honrar os nossos filhos, né? Eu gosto muito de ler Provérbios. Lá ensina como cuidar dos filhos, né? E a gente vê que o cuidar dos filhos é bíblico. E a gente tem que cuidar dos filhos, e a gente tem que xingar os filhos. Ali a gente tem que educar eles, porque vai ser a geração, e vai ser isso que vai ajudar a gente. Né? A gente está criando filho, não é para o mundo, a gente cria filha para Deus. Né? Então, é isso que eu queria trazer para vocês. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Alguém tem alguma pergunta? Eu esqueci de falar, a idade de Ná é entre 14 e 15 anos, porque era a faixa etária de casamento na época, né? Mais ou menos na faixa de 14, 15 anos. Alguma pergunta? Não é uma pergunta, não, é só um complemento, principalmente para as casadas, para orar pela vida dos maridos, né? Que é quem toma conta do lar, assim como Abraão, Adão, Jacó, foram omissos e carregam, né? Nós carregamos as consequências disso até hoje, né? Então, oração pelos maridos, né? Que são os cabeças, os líderes da casa. Com certeza. A gente, como mulher virtuosa, é uma obrigação da gente, né? Orar pela família, orar pelo marido. Né? Às vezes tem dia que a gente nem quer olhar para ele. Né? Mas tem dia que a gente... Né? Mulher, né, gente? Mas a gente ora, a gente pede a Deus. A gente não pede a Deus para dar a ele muita sabedoria, porque para ser um homem virtuoso, deve ser difícil também, gente. Já pensaram nisso? Você ser um homem virtuoso? A gente é complicada. Eu falo que a gente tem uma semana. Você já pensa, quando vocês fizerem as contas dos dias de vocês, fazem as contas, a gente tem só uma semana boa no mês. E quando tiver essa semana, fala com eles. Aqui, essa semana é a semana que eu estou boa. Essa semana é aquela semana que pode pedir tudo. Essa semana. Porque não é fácil, não, gente. Eu falo que, mas o homem também tem que ser virtuoso para a mulher virtuosa conseguir. Porque se o homem também não for virtuoso, a gente não consegue ser virtuosa, não. Porque cada um tem que saber a posição dentro de casa. É só Deus mesmo. Por isso que eu tinha um problema com a mulher virtuosa de Provérbios 31. Mas a gente tem que entender que a gente tem que ser virtuosa dentro do contexto da gente. A gente não pode, a gente não consegue fazer mais coisa do que a gente consegue, né? Então a gente tem que porque se ele não souber também, fica pesado para a gente, né? Mas é só Deus mesmo para nos ajudar, né? Vamos orar? Senhor, nosso amado Deus, querido Pai, glorioso, misericordioso, bondoso. Ó Deus amado, nós estamos aqui para te agradecer, porque essa palavra, Senhor Deus, que ela venha como uma flecha em nossos corações. E nós sabemos, Senhor Deus, que a sua palavra, ela não volta vazia. E que a tua palavra, ó Deus, ela vai frutificar em nosso coração. Que nós saímos daqui, Senhor Deus, como mulheres virtuosas, mulheres que vamos honrar a tua palavra e vamos colocar em práticas, ó Deus. Porque nós sabemos que a tua palavra, ela veio
não para que ela fique e permaneça no nosso coração, mas ela tem que frutificar, dar frutos, para que a gente possa colher, ó Deus. E esses frutos, ó Deus, que nós vamos colher é o que vai nos ajudar. Porque nossa vida não é fácil, ó Deus, mas é apenas pela misericórdia do Senhor. E nós estamos aqui hoje, ó Deus, para te pedir, ó Pai. Se tem alguém aqui hoje, ó Deus, que precisa, ó Deus, de uma intervenção cirúrgica dentro do seu coração, que o Senhor, o médico dos médicos, possa ir lá e fazer essa cirurgia, ó Deus, microcirurgia, e que o Senhor possa colocar no coração de cada uma, ó Deus, aquilo que o Senhor deseja para cada uma. E que o Senhor Deus possa nos dar força e coragem para ser uma mulher virtuosa. Nós sabemos que não é fácil, ó Deus, mas que a gente possa, ó Pai, ser um instrumento nas tuas mãos. Que nós possamos, ó Pai, saber o nosso lugar dentro de casa. Que nós possamos, ó Pai, saber educar os nossos filhos, que eles possam seguir o caminho do Senhor, que eles não desviem, Senhor, nem para a direita e nem para a esquerda. Que o Senhor seja o início e o fim deles, ó Pai. Que eles sejam, ó Deus, os instrumentos em tuas mãos. Honra eles, ó Pai, nesse mundo tão difícil que nós estamos vivendo. Que nós não sejamos omissos a nada, Senhor Deus. Que nós não sejamos como Jacó, nesse momento de omissão. Que nós possamos ver, ó Deus, o que está acontecendo ao nosso redor. E possamos ser, ó Pai, instrumento na vida de outras pessoas. E eu te agradeço, Senhor, porque nós sentimos a tua presença aqui no nosso meio. Nós te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra, porque a palavra que o Senhor deixou escrita foi para nós lermos e vivermos ela. Em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço por cada mulher aqui hoje, que elas tenham força, Senhor Deus, para voltar às suas atividades, para que hoje nós descansamos no Senhor e que amanhã, que o Senhor já programou para cada uma, esteja em tuas mãos, ó Pai. Que o amanhã te pertença, eu te entrego, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém?